Você já se sentiu cansado de esperar, como se Deus tivesse te esquecido, como se o céu tivesse se fechado justo quando você mais precisava de uma resposta? Talvez você esteja orando há muito tempo por algo, pela restauração de um relacionamento, por uma cura, por uma porta de emprego, por um recomeço. E o que você tem recebido em troca é silêncio, e o que você tem recebido em troca é silêncio. Um silêncio que dói, um silêncio que grita, um silêncio que parece dizer: Deus não está ouvindo. Mas hoje, eu quero te lembrar de uma verdade que pode mudar completamente sua forma de enxergar a espera. O silêncio de Deus não é ausência, a demora de Deus não é castigo, a aparente inatividade de Deus não significa que Ele te abandonou na verdade. É justamente quando você pensa que nada está acontecendo que Deus está preparando tudo. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que viveram longos períodos de espera. E não foram esperas fáceis. Foram anos de dor, de perguntas sem resposta, de promessas não cumpridas, de orações feitas com lágrimas. José, por exemplo, recebeu uma promessa ainda jovem. Sonhou que governaria, que seria levantado por Deus, mas o que veio depois foi traição, humilhação e prisão. Durante anos, tudo ao seu redor dizia o contrário daquilo que Deus tinha prometido. Mas o plano não tinha sido esquecido, a promessa não tinha caducado. Deus estava trabalhando em silêncio. E você, em que ponto da jornada está? Talvez você esteja exatamente nesse lugar onde José esteve. Um lugar escuro, estreito, silencioso, um lugar onde as vozes da dúvida falam mais alto do que a voz da esperança, onde você se pergunta todos os dias: será que Deus ainda se lembra de mim? Essa espera é mais comum do que imaginamos, mas ela também é mais sagrada do que pensamos. A espera, aos olhos de Deus, não é tempo perdido, é tempo de construção. É o tempo onde Ele forma raízes antes de gerar frutos, onde Ele trabalha no invisível, enquanto nós só enxergamos o vazio, onde Ele molda o caráter antes de liberar a promessa, onde Ele nos prepara para aquilo que estamos pedindo. Mesmo quando achamos que já estamos prontos, você pode não ver, pode não sentir, mas isso não significa que Deus está parado. A espera é o casulo onde as borboletas são transformadas. É o deserto onde a voz de Deus se revela em murmúrios suaves. É o campo onde a semente parece estar morta, mas está apenas se quebrando para que a vida nasça de dentro. E eu sei, esperar dói, esperar cansa, esperar testa a fé como poucas coisas na vida. Mas há um segredo escondido nesse tempo. Deus está te ensinando a confiar mais nele do que nas circunstâncias. Ele está te ensinando que o que sustenta não é o resultado, é a presença, quando tudo o que você queria era uma resposta. Ele está te dando estrutura quando você implorava por uma porta. Ele está construindo uma casa quando você achava que já estava pronto para viver a promessa. Ele está te ensinando a carregar o peso dela com maturidade, porque promessa sem preparo vira peso. Vitória sem raízes vira queda. E bênção sem caráter se transforma em armadilha por isso. Se Deus está te fazendo esperar, não é porque te esqueceu, é porque te ama demais para entregar algo pela metade. Ele não está apenas respondendo à sua oração, Ele está formando você para sustentá-la. Neste vídeo vamos mergulhar profundamente nesse tema. Vamos explorar, à luz da palavra de Deus, o porquê das demoras, o propósito escondido no silêncio, e como você pode atravessar esse vale de espera sem perder a fé, sem ceder ao desânimo e sem deixar de acreditar que algo maior está sendo preparado para você. Cada tópico que você vai ouvir a partir de agora foi construído para tocar sua alma, fortalecer sua fé e abrir seus olhos espirituais. Vamos falar sobre o erro de confundir silêncio com ausência, sobre como Deus nos esconde para nos preservar, sobre o que fazer enquanto nada acontece, sobre o propósito que existe nos atrasos divinos, e sobre como esperar sem se perder no caminho. Esse vídeo é para você que já pensou em desistir, para você que está no limite, para você que sente que a oração não passa do teto, para você que está esperando há anos e não vê sinal nenhum. Você não está aqui por acaso. Essa pode ser a resposta que você tanto esperava, e Deus quer falar com você.
não com trovões ou relâmpagos, mas com um sussurro. Aquele tipo de voz que só se ouve quando o coração se aquieta. A promessa ainda está de pé. O relógio de Deus nunca se atrasa. E mesmo que pareça que tudo está parado, o céu está em movimento. Você está esperando por algo, mas Deus está preparando tudo. Por isso, respire fundo, silencie as vozes da ansiedade e abra o coração. Porque o que vem a seguir pode ser a virada espiritual que você precisava. Quando Deus não responde rápido, Ele está formando raízes, não só frutos. Quantas vezes você já disse, Senhor, por que tanta demora? Ou então, será que o Senhor se esqueceu de mim? Essa sensação de que Deus está demorando demais para agir pode ser uma das experiências mais dolorosas da vida espiritual. Mas a verdade é que nem sempre o que parece demora é realmente atraso. Às vezes, é preparação. Às vezes, é construção. Às vezes, é raiz sendo formada. Vivemos em um mundo imediatista. Tudo ao nosso redor nos empurra para o agora. Comida pronta em minutos, respostas rápidas no celular, soluções instantâneas para qualquer problema. Mas Deus não trabalha na velocidade da cultura moderna. Ele trabalha na profundidade do propósito eterno. Ele não está interessado apenas em te dar um resultado. Ele quer formar em você uma fundação sólida, que sustente aquilo que você tanto deseja. Você se lembra da história do agricultor que planta uma semente? Quando a semente é lançada na terra, nada se vê por dias, talvez semanas, aos olhos de quem observa. Parece que ela morreu. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. No escuro da terra, longe dos olhares, longe dos aplausos, longe da visibilidade, a semente está viva, está se quebrando, está se transformando, está gerando raízes. É assim que Deus faz conosco. Antes de permitir que os frutos apareçam, Ele foca nas raízes. Antes de te dar visibilidade, Ele te aprofunda. Antes de liberar a resposta, Ele trabalha na fundação. Jesus nos ensinou sobre isso em João capítulo 15, quando disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor, e todo agricultor sabe. Não se colhe fruto antes do tempo. Não se apressa uma árvore que está formando suas raízes, porque raiz superficial não sustenta peso, não resiste à seca, não suporta o vento. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você agora, te impedindo de dar frutos visíveis, para que você forme raízes invisíveis, te mantendo escondido por um tempo, para que quando vier o crescimento, ele seja real, estável e duradouro. Lembre-se de uma verdade espiritual que muitos ignoram: o que Deus constrói rápido demais, o inimigo destrói com a mesma velocidade. Por isso, quando Deus demora, não está te punindo, está te protegendo, está te preparando para algo maior do que você consegue imaginar agora. Mas há um erro sutil que muitos cometem nesse tempo de silêncio: confundem espera com abandono. Começam a pensar que Deus se calou porque não se importa. Mas o silêncio de Deus nunca é falta de cuidado. Pelo contrário, muitas vezes, o silêncio é o espaço onde Ele trabalha com mais intensidade. Ele está cavando fundo, está removendo pedras, está limpando o terreno da sua alma. E você pode até não ver nada acontecendo, mas isso não significa que nada está sendo feito. É no invisível que Deus realiza suas obras mais profundas, é no oculto que Ele transforma. Enquanto você está dizendo: Senhor, por que não vejo fruto? Ele está respondendo: Filho, estou cuidando das raízes. E é nesse momento que precisamos aprender a diferença entre esperar e paralisar. Esperar em Deus não é se acomodar, não é cruzar os braços e deixar o tempo passar. Esperar em Deus é uma atitude ativa. É continuar orando mesmo quando não sente vontade. É continuar crendo mesmo sem sinais. É continuar servindo mesmo sem recompensa visível. Esperar é como regar a terra todos os dias, mesmo quando o solo parece seco, porque você crê que, no tempo certo, a semente vai brotar. Em Isaías capítulo 40, o profeta declara: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Veja bem, os que esperam se renovam, não se esvaziam, não se acomodam, eles se fortalecem enquanto esperam, porque a esperança em Deus é fonte de vida. Essa é a diferença entre estagnação e espera. Estagnação é desistência disfarçada, espera é fé em movimento. Estagnação finge que confia, mas já perdeu a esperança, espera chora, mas não solta a mão de Deus. Talvez hoje Deus esteja usando o tempo para te treinar, está te ensinando a viver pela fé, não pelas aparências, está moldando em você uma confiança que não depende de sentimentos, mas da palavra, porque promessas não se alimentam de emoções, elas se alimentam de fé, e nesse caminho de formação de raízes, o Espírito Santo trabalha como um jardineiro, ele cava onde ninguém vê, remove o que ninguém percebe, aduba com paciência, corrige em silêncio, e tudo isso acontece enquanto você pensa que nada está acontecendo. Mas há uma beleza poderosa nessa fase, porque quando você menos esperar, aquilo que foi cultivado em secreto começará a brotar, não como um fruto pequeno, mas como uma árvore firme, porque você permitiu que Deus cavasse fundo. E aqui vai um exercício devocional. Pegue um tempo a sós com Deus, apenas você e Ele. Fale de forma sincera: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu escolho confiar, mesmo sem ver frutos. Sei que o Senhor está formando raízes em mim. E depois disso, abra a Bíblia e leia o Salmo capítulo 1. Deixe essas palavras entrarem no seu coração. Será como árvore plantada junto às águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cujas folhas não murcham. Isso é o que Deus está formando em você, não apenas um milagre, mas uma estabilidade. Não apenas uma resposta, mas uma maturidade. Não apenas frutos, mas raízes. E quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e entender: foi no tempo da demora que Deus me fortaleceu. E você verá que aquilo que parecia um atraso era exatamente o ritmo certo de Deus para formar em você uma fé que não se abala, a espera que cura. Deus te escondeu, não para te punir, mas para te preservar. Você já sentiu que a vida dos outros está avançando enquanto a sua parece parada? Já se perguntou por que tantas pessoas ao seu redor estão conquistando, sendo promovidas, vivendo coisas novas, enquanto você ainda está no mesmo lugar, orando pelas mesmas coisas, esperando pelas mesmas respostas? Talvez você até tenha olhado para o céu e dito: Senhor, por que o Senhor me escondeu? Por que não me permite avançar? Por que me entrega aquilo que meu coração tanto espera? Essa dor é real. Essa frustração existe. Mas há uma verdade escondida por trás dessa sensação de estar esquecido. Deus não te escondeu para te castigar. Ele te escondeu para te preservar. A palavra de Deus nos mostra, em diversos momentos, que o esconderijo de Deus é lugar de proteção, não de abandono. Em Salmos capítulo 91, o salmista declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo não é prisão, é refúgio, é lugar de preparo, é o intervalo entre o chamado e a manifestação. O que você está vivendo agora pode parecer invisibilidade, atraso, rejeição. Mas na perspectiva de Deus, é cuidado, é zelo, é amor. Olhe para a vida de José, ainda jovem. Recebeu sonhos que mostravam um futuro glorioso. Mas antes de chegar lá, passou pelo fundo do poço. Foi vendido pelos próprios irmãos, esquecido numa prisão, injustiçado por quem ele ajudou. Aos olhos humanos, tudo estava errado. Aos olhos de José, talvez tudo parecesse confuso, mas aos olhos de Deus, tudo estava no lugar certo. O tempo em que José esteve escondido não foi perda, foi preservação. Deus não permitiu que José fosse exposto antes da hora. Ele lhe estava formando maturidade, caráter, resistência, porque o que José iria carregar exigia estrutura emocional, espiritual e moral.
E é isso que Deus está fazendo com você. Muitas vezes, oramos por visibilidade, por oportunidades, por crescimento, mas não percebemos que, se essas coisas vierem antes do tempo, podem nos ferir em vez de nos abençoar. Deus nos ama demais para nos entregar algo que não estamos prontos para sustentar. Por isso, Ele nos esconde. É nesse esconderijo que Ele trata as feridas invisíveis, que Ele cura a alma inquieta, que Ele quebra o orgulho silencioso, que Ele reconstrói as áreas quebradas. E tudo isso acontece longe do olhar das pessoas, no secreto, onde só Ele e você sabem o que está sendo tratado. E há algo ainda mais profundo: Deus não apenas nos esconde dos outros, às vezes. Ele nos esconde até de nós mesmos, porque Ele sabe que, se víssemos o tamanho da promessa, tentaríamos correr para alcançá-la com nossas próprias forças, mas Ele nos mantém no casulo. Como a borboleta que precisa do escuro para ser transformada, a borboleta não pula etapas. Ela precisa do casulo para fortalecer suas asas. O casulo é desconfortável, é solitário, é escuro. Mas é ali que o milagre invisível acontece. Se Deus te escondeu, não se revolte, agradeça, porque há perigos dos quais você nem tem consciência, há batalhas que Ele te poupou. Há situações que você não teria estrutura para enfrentar agora, e enquanto você espera, o inimigo tenta lançar pensamentos de comparação. Você olha as redes sociais e vê as conquistas dos outros. Vê as respostas que chegam para os amigos. E sem perceber, começa a questionar seu valor com base no tempo do outro. Mas cuidado com esse veneno espiritual. A comparação é uma armadilha que desvia o olhar de Deus e foca nas vitórias humanas. E o tempo do outro não é o seu tempo. A história do outro não é a sua história. O chamado do outro não é o seu chamado. Você foi desenhado por Deus com um plano único, e esse plano inclui o tempo de espera, inclui o esconderijo, inclui o silêncio, e nesse tempo, a oração precisa mudar. Ela precisa deixar de ser um grito de revolta e se tornar um momento de rendição. A oração contemplativa é uma arma poderosa nesses dias. É quando você entra na presença de Deus não para pedir, não para cobrar, mas para ouvir, não para convencer, mas para confiar. Reserve alguns minutos do seu dia para apenas sentar em silêncio diante de Deus. Respire fundo, leia um salmo, fale pouco, ouça mais às vezes. O que mais precisamos é ser lembrados de quem Deus é, não do que Ele pode fazer. Essa prática de oração não responde todas as perguntas, mas acalma a alma, alinha o coração e nos devolve a paz que perdemos no meio da comparação. Você não está sendo punido. Está sendo protegido. Deus não está te atrasando, está te amadurecendo. O esconderijo pode parecer um lugar escuro, mas é onde a luz de Deus trabalha mais profundamente. E quando chegar o tempo da manifestação, quando Deus decidir te colocar para fora do casulo, você estará pronto, não apenas para voar, mas para permanecer. Porque quem foi formado no secreto não depende de aplausos. Quem foi curado na espera não se perde na vitória. Quem foi preservado por Deus carrega um testemunho que nenhum homem pode apagar. Você pediu uma resposta. Deus está preparando estrutura para te sustentar. Você já fez uma oração e teve a sensação de que ela não passou do teto, que o céu estava fechado, que Deus não respondeu, que sua fé foi ignorada. Se você está vivendo isso agora, pare por um momento e reflita. E se, ao invés de uma resposta rápida, Deus estivesse construindo algo mais profundo? E se o que você chama de silêncio for, na verdade, o som da construção espiritual acontecendo dentro de você? Muitas vezes pedimos algo a Deus e esperamos que a resposta venha no mesmo ritmo da nossa ansiedade. Queremos portas abertas, milagres visíveis, mudanças imediatas. Mas Deus não trabalha apenas com eventos. Ele trabalha com estrutura, e antes de liberar a resposta que você tanto deseja, Ele cuida da fundação que vai sustentá-la. Imagine que você está construindo uma casa. Quanto maior a casa, mais profundo precisa ser o alicerce,
e quanto mais firme você deseja que ela seja, mais tempo leva para prepará-la. Assim é com as promessas de Deus. Ele não entrega edifício sobre areia. Ele cava fundo. Ele fortalece o chão da sua alma. Ele testa seus fundamentos, porque sabe que o peso da promessa é real. Foi isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 7. Quando falou sobre o homem que construiu sua casa sobre a rocha, a tempestade veio, os ventos sopraram, mas a casa permaneceu firme, porque estava sobre um fundamento sólido. E esse é o tipo de vida que Deus quer construir com você. Ele não quer apenas te dar momentos de vitória, Ele quer te dar estrutura para permanecer de pé quando a vitória vier. Mas para isso, Ele precisa primeiro mexer nas bases, e é aí que entra a demora, porque enquanto você espera, Deus está alinhando sua mente, seu coração, suas emoções. Ele está revelando pecados ocultos. Está quebrando a autossuficiência. Está ensinando a depender, a confiar, a permanecer firme mesmo sem ver resultado. Há algo que precisa ser dito com sinceridade. Deus não entrega promessas a corações apressados, porque o coração apressado transforma a bênção em peso, a alma imediatista não suporta processos longos. E as mãos impacientes não conseguem segurar o que exige firmeza. Você pode estar pedindo uma resposta, mas Deus está olhando para o seu interior e dizendo: ainda falta estrutura. E isso não é um julgamento. É cuidado, é graça, é amor, porque se Ele te entregasse agora o que você tanto quer, você poderia perder amanhã. E sabe qual é o hábito que mais sabota a fé nesse tempo? O imediatismo emocional. É quando você permite que suas emoções decidam o que você vai crer. Hoje você está cheio de fé, porque ouviu uma pregação. Amanhã está em dúvida, porque não viu sinal nenhum. Depois de amanhã já quer desistir porque a dor voltou. Esse ciclo emocional destrói sua estrutura espiritual. E Deus, como um bom construtor, não começa a levantar paredes enquanto o alicerce está instável. Por isso, Ele permite o silêncio, Ele permite o tempo, Ele permite até mesmo os momentos de desconforto. Porque está testando o quanto você está disposto a permanecer, mesmo sem entender. É por isso que Hebreus capítulo 10 é tão poderoso. Ali está escrito: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Perceba que não diz apenas que devemos esperar. Diz que precisamos perseverar. E perseverar exige resistência da alma, exige firmeza, exige maturidade. A promessa de Deus não é apenas um presente, é também uma responsabilidade. Ela precisa ser carregada com sabedoria, com humildade, com discernimento. E essas coisas não se formam de um dia para o outro. São esculpidas no tempo, lapidadas no secreto, forjadas nas orações feitas em lágrimas, e falando em oração. Há um exercício espiritual que pode te ajudar muito nesse tempo. Comece a declarar as promessas de Deus sobre sua vida mesmo, enquanto nada acontece. Pegue a Bíblia, leia as promessas. E ore com base nelas, não como quem exige, mas como quem crê. Diga: Senhor, mesmo sem ver, eu declaro que Tu és fiel, mesmo sem entender, eu confesso que Tu estás agindo, mesmo sem sentir. Eu escolho confiar. Essa prática de declarar fé no silêncio fortalece a estrutura da alma. É como levantar colunas invisíveis dentro de você. Elas não aparecem agora, mas serão o que vai te manter de pé quando o peso da bênção chegar. E aqui vai uma metáfora que resume tudo isso. Uma casa construída sobre a rocha leva mais tempo para ser concluída. Mas quando as tempestades vierem, ela permanece firme. Já a casa feita sobre areia levanta rápido, mas cai rápido também. Você quer a resposta rápida ou a estrutura firme? Quer o alívio momentâneo ou a construção duradoura? Deus está mais interessado em formar você do que em impressionar você, porque Ele sabe que, quando a resposta chegar, você precisa estar pronto para sustentá-la. Por isso, se hoje você sente que tudo está parado, lembre-se, Deus pode estar preparando o terreno, e isso é sagrado, isso é essencial, porque o que Ele vai construir na sua vida não será pequeno. Por isso, está levando tempo.
E se tudo o que você ouve agora é o som do silêncio, entenda, talvez seja o som do alicerce sendo cavado. Enquanto você espera, Deus está limpando os porões da sua alma. Às vezes, o maior milagre que Deus realiza não é o que acontece ao nosso redor, mas o que Ele realiza dentro de nós. E talvez o maior trabalho de Deus na sua vida hoje não seja abrir aquela porta que você tanto deseja, mas sim limpar os porões esquecidos da sua alma. Isso pode parecer desconfortável, até frustrante, porque quando oramos, geralmente queremos soluções externas. Queremos que Deus mude a situação, cure alguém, transforme o ambiente. Mas nem sempre percebemos que a situação exterior não é o maior problema. O maior desafio está dentro de nós. E é isso que Deus está trabalhando enquanto você espera, espiritualmente falando. Todos nós temos porões, lugares escuros dentro da alma onde escondemos dores antigas, frustrações não resolvidas, mágoas acumuladas, medos não confessados. E a espera prolongada nos obriga a entrar nesses lugares, porque é no silêncio que a alma começa a falar. É quando tudo está quieto por fora que os gritos internos aparecem. Você pode estar dizendo: Senhor, por que está demorando tanto? E Deus pode estar respondendo: porque há coisas dentro de você que precisam ser tratadas antes que a promessa chegue. O Salmo capítulo 13 expressa bem essa tensão. Davi clama: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? É o grito de quem sente o peso da demora. Mas, no final do mesmo salmo, Davi muda o tom. Mas eu confio em teu amor leal. O meu coração se alegra em tua salvação. O mesmo homem que questionava termina louvando. Isso é o que acontece quando Deus limpa os porões da alma. A dor se transforma em confiança, a dúvida em adoração, o desespero em fé. É fácil esperar quando tudo está bem. Mas é na espera dolorosa que conhecemos o que realmente carregamos dentro de nós. E muitas vezes, o que vem à tona são coisas que escondemos, até de nós mesmos. Orgulho disfarçado de força. Mágoas não tratadas, autopiedade, falta de perdão, inveja silenciosa, raízes de incredulidade. E o que Deus faz com tudo isso, Ele não ignora. Ele não varre para debaixo do tapete. Ele traz à luz. Não para te envergonhar, mas para te libertar, porque Ele sabe que a promessa que está vindo não pode ser construída sobre fundações rachadas. Há uma diferença entre esperar com fé e se esconder atrás da fé. Tem gente que diz: estou esperando em Deus. Mas no fundo está usando a espera como desculpa para não encarar seus próprios conflitos internos. A verdadeira fé não foge da verdade. Ela encara, ela expõe, ela se submete à ação do Espírito Santo. Por isso, se você está em um tempo de espera, pergunte-se com sinceridade: o que Deus está me mostrando sobre mim mesmo? Que áreas da minha vida estão sendo reveladas? Que emoções, pensamentos ou atitudes precisam ser entregues a Ele? Deus não te quer apenas pronto para receber. Ele te quer curado, Ele te quer limpo, Ele te quer livre, e é nesse ponto que muitos se frustram. Porque confundem fé com passividade, acham que esperar é cruzar os braços e deixar o tempo passar, mas Deus nos chama para uma espera ativa, uma espera que ora, que se examina, que se rende, que se deixa moldar. Você se lembra da metáfora do oleiro? Em Jeremias capítulo 18, Deus manda o profeta ir até a casa do oleiro. Lá, ele vê o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda. O vaso se estraga nas mãos do oleiro, mas ele não o joga fora. Ele começa de novo, conforme o que lhe parece melhor. Deus então diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ó casa de Israel. Você é esse barro. E a roda da espera é o lugar onde Deus molda sua alma, onde Ele pressiona, gira, refaz, alisa, quebra e recomeça. E cada movimento dele tem um propósito: te tornar um vaso capaz de conter aquilo que Ele quer derramar. Por isso,
Se a espera está longa, não é sinal de desprezo, é sinal de cuidado, é prova de que Deus está investindo em você. Está te limpando por dentro para que, quando o tempo da resposta chegar, você esteja pleno, maduro, curado. Há um exercício devocional poderoso que pode te ajudar nesse processo. Pegue um tempo de oração baseado no Salmo 13. Leia lentamente. Pare em cada versículo e transforme em oração pessoal. Diga: Senhor, é assim que eu me sinto, esquecido, abandonado. Mas eu escolho confiar. Permita que o texto vá te lavando por dentro, que as palavras se transformem em cura, que o Espírito Santo use esse momento para iluminar os porões da sua alma. E quando você começar a ver essas áreas sendo tratadas, vai entender por que a resposta ainda não veio. Porque Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te transformar. Você está esperando. Mas Deus está trabalhando. Você está pedindo uma mudança externa, mas Ele está realizando uma revolução interna. E um dia, quando a promessa se cumprir, você vai perceber que a maior bênção não foi aquilo que chegou, mas aquilo que foi curado dentro de você enquanto esperava. O atraso de Deus não é castigo. É treinamento para carregar o peso da promessa. Quando falamos em atraso, o coração logo se enche de inquietação. Parece que algo deu errado, que alguém se esqueceu, que houve falha. E quando se trata de Deus, a nossa mente, limitada e marcada por experiências humanas, também tenta entender os tempos de demora como se fossem falhas divinas. Mas o que aos seus olhos parece atraso, aos olhos de Deus, é treinamento. Deus não está te punindo, Ele está te preparando. Há promessas que são leves, mas há promessas que carregam peso, que exigem maturidade, firmeza, discernimento. Deus não entrega grandes responsabilidades para corações despreparados. Ele é pai, e um pai não coloca uma espada nas mãos de uma criança. Por isso, a demora muitas vezes é uma escola, um campo de treinamento, um lugar onde Deus fortalece seus músculos espirituais para que você seja capaz de sustentar aquilo que tanto tem pedido em oração. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo nos lembra disso. A tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Veja a sequência: primeiro vem a dor, depois a resistência. Primeiro vem a dor, depois o caráter, e só então a esperança sólida. O que nos parece um atraso é, na verdade, um processo de maturação. Mas há algo ainda mais sutil que precisamos discernir. O desânimo que se disfarça de espiritualidade é quando a pessoa diz: eu já entreguei nas mãos de Deus, mas por dentro já desistiu. Ela continua frequentando os cultos, continua orando de forma mecânica, continua dizendo amém, mas o coração já se desligou da promessa. Esse é o cansaço que rouba a fé sem fazer barulho, a fadiga emocional que paralisa a alma. O desânimo silencioso que se veste de religiosidade. E é nesse ponto que precisamos vigiar, porque se não entendermos que o atraso de Deus é, na verdade, um tempo de treinamento, corremos o risco de abandonar o processo bem perto da promessa. Imagine uma mulher de oração, que intercede todos os dias pela conversão do filho. Já se passaram 10 anos, nada mudou. O filho continua distante, rebelde, indiferente, e o coração dela, cansado, começa a se calar. As orações se tornam mais curtas, o clamor perde intensidade, e o silêncio da demora ameaça engolir a fé. Mas o que ela não vê é que cada oração foi uma semente, cada lágrima foi uma gota de água sobre a raiz, cada madrugada em oração fortaleceu sua própria fé, moldou seu caráter, aproximou seu coração de Deus. O treinamento não foi apenas para que o filho se convertesse, foi para que ela mesma fosse transformada. Porque há respostas que não chegam enquanto a estrutura de quem pede não está pronta. Deus não está apenas querendo mudar o outro, está querendo mudar você. Por isso, diante dos atrasos divinos, há uma prática espiritual que pode nos ajudar profundamente. Transformar o murmúrio em súplica sincera. A murmuração nasce da frustração. A súplica nasce da dependência. Murmurar é reclamar do que não temos. Suplicar é confiar mesmo sem ter.
Transforme seu porquê demora tanto em Senhor, fortalece-me enquanto espero. Troque o eu já não aguento mais por me ensina o que eu ainda preciso aprender. O atraso se torna sagrado quando é enfrentado com humildade e entrega. E há uma metáfora que pode ilustrar esse processo. A espada não é entregue pronta, ela é forjada no fogo, o aço é submetido a temperaturas altíssimas, é batido, moldado, esfriado, aquecido novamente. E só depois de muitos processos, torna-se uma arma firme, afiada, útil. Você é essa espada. O fogo que você está enfrentando não é castigo, é formação, é preparo. É parte do processo que vai te tornar alguém capaz de enfrentar batalhas maiores, carregar promessas mais pesadas e permanecer de pé quando outros caírem. Muitos querem a promessa. Poucos querem o peso que ela carrega, querem o palco, mas não o bastidor, querem a bênção, mas não o processo, querem a colheita, mas não suportam o tempo da semeadura. Mas Deus te ama demais para te entregar algo que você não está pronto para sustentar. Ele não está te testando para te reprovar, está te provando para te aprovar. Está construindo em você uma resistência que só pode ser gerada em meio à demora, por isso, se você sente que está sendo atrasado, respire fundo, ore com mais profundidade. Vá além das palavras repetidas, permita que o Espírito Santo revele o que ainda precisa ser moldado. E se você sente que está cansado, volte ao lugar secreto, lá, no silêncio, no escondido, no secreto. Deus continua sendo teu treinador fiel. Ele não falha, ele não se atrasa, ele sabe exatamente até onde você pode suportar, e quando o tempo certo chegar, você não será apenas alguém que recebeu uma promessa, será alguém treinado, aprovado, firme, maduro, pronto para carregar aquilo que outros não suportariam, quando parece que Deus se esqueceu. Ele está escrevendo o final que você nunca esperaria. Há momentos na vida em que o coração se cansa, em que a fé vacila, em que a oração se torna um esforço. Momentos em que você olha para o céu e se pergunta em silêncio: será que Deus realmente se lembra de mim? Porque tudo o que você vê ao redor parece contradizer aquilo que você ouviu dele um dia. É nesse lugar que muitos pensam em desistir, quando parece que as promessas de Deus caducaram, que as orações ficaram esquecidas em algum canto do céu, que o tempo passou e nada aconteceu. E então vem aquele pensamento perigoso: se Deus quisesse, ele já teria feito, talvez ele tenha se esquecido de mim. Essa dor é real, e ela não significa que você perdeu a fé. Significa apenas que você é humano. A Bíblia mostra diversos servos de Deus que passaram por isso, gente de fé, gente consagrada, gente usada por Deus, e que mesmo assim teve que lidar com o aparente silêncio do céu. Lamentações capítulo 3 descreve esse sentimento de forma profunda. O profeta Jeremias diz: minha alma está abatida dentro de mim. Lembro-me da minha aflição, da minha amargura, tenho lembrança disso tudo, e o meu espírito se abate. Mas no mesmo capítulo, ele declara algo que muda tudo. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, percebe? A alma abatida encontra esperança quando se lembra da fidelidade de Deus. Não é negação da dor, é resgate da verdade. Porque mesmo quando tudo parece parado, Deus continua escrevendo. Mesmo quando você acha que ele se esqueceu, ele está apenas construindo um final que você nunca esperaria. A vida de Jó nos ensina isso. Jó perdeu tudo: família, saúde, amigos, dignidade, em um momento. Ele diz: ah, se eu pudesse encontrar Deus, se eu pudesse apresentar minha causa diante dele. Ele se sentia ignorado, desprezado, esquecido. Mas o que Jó não sabia era que o céu estava em silêncio não por indiferença, mas porque havia algo maior sendo escrito. No final da sua história, Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido. Deus deu o dobro. Deus o honrou diante dos que o desprezaram. E mais importante ainda, Deus se revelou a Jó de forma íntima. Antes, eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. O verdadeiro final surpreendente não foi a bênção restaurada, mas o nível de intimidade que nasceu da dor. Talvez hoje você esteja se sentindo como Jó, esperando por uma resposta, orando no escuro, carregando um fardo que parece grande demais, e ouvindo um silêncio que machuca. Mas ouça com atenção, o silêncio não é o fim. Ele é só uma pausa. O escritor ainda está escrevendo. Deus não termina histórias no meio. Ele não abandona os seus. Ele não esquece aqueles que o buscam com sinceridade. O que parece esquecimento é, muitas vezes, apenas um desvio narrativo para preparar o final mais inesperado. E é por isso que precisamos aprender a lidar com a culpa das orações não respondidas, porque, quando esperamos demais e não vemos mudanças, começamos a achar que erramos, que nossa fé foi fraca, que Deus está nos punindo. Mas isso não vem de Deus. Essa culpa não vem do céu. Ela nasce da comparação, do medo, da falta de entendimento dos processos divinos. Deus não está te punindo por algo que você fez ou deixou de fazer. Ele está trabalhando no silêncio, no escuro, no invisível, como um autor que escreve um livro, mas não revela os capítulos antes da hora, e há sinais sutis de que ele ainda está agindo, mesmo quando você não percebe. Uma palavra que te alcança num dia difícil, um versículo que salta aos seus olhos, um abraço inesperado, uma lembrança que reacende a esperança, um louvor que parece ter sido feito para você. Esses pequenos sinais são como vírgulas no meio do silêncio. Eles te lembram que a história ainda está em andamento. A sua vida não é uma página em branco, é um livro em construção. E Deus não escreve finais previsíveis, Ele escreve finais redentores, finais que surpreendem, finais que glorificam seu nome e curam a sua alma. Por isso, pratique um devocional baseado em Lamentações capítulo 3. Leia em voz alta, com calma, sinta o peso de cada palavra, deixe o texto te lembrar que mesmo a alma abatida pode ter esperança. Que mesmo os dias escuros podem ser lugares de renovação, que a fidelidade de Deus não depende do seu humor, mas do caráter dele, e toda vez que o pensamento vier dizendo, Deus se esqueceu de mim, responda com fé. Ele está escrevendo algo maior do que eu consigo entender agora. Você pode não saber o que virá, pode não ter explicações, mas pode ter certeza. O autor da sua história é fiel. E ele escreve com vírgulas, não com pontos finais. Quando você pensou que era o fim, ele estava apenas virando a página. Você está esperando por uma porta, Deus está construindo uma casa inteira. Há momentos na vida em que colocamos toda a nossa esperança em uma única porta. Pode ser um emprego, uma resposta, uma cura, uma reconciliação, um sinal, e oramos com fervor: Senhor, abre essa porta. Senhor, abre essa porta. É tudo o que eu preciso. E por vezes, Deus permanece em silêncio, a porta não se abre. Ou pior, parece se fechar com força diante dos nossos olhos. É então que nasce a frustração. O sentimento de que o céu não nos ouviu, a dor de ver que aquilo que tanto esperávamos simplesmente não aconteceu. Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que, enquanto você está esperando por uma porta, Deus está construindo uma casa inteira. Ele não está limitado à sua visão, ele não é refém da sua expectativa. Ele vê o todo, vê o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe o que você precisa agora, mas também sabe o que você vai precisar daqui a 10 anos. Por isso, muitas vezes, ele diz não ou ainda não para o que você acha essencial. Porque está preparando algo muito maior, muito mais completo e infinitamente mais seguro do que você poderia imaginar. Efésios capítulo 3 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Isso significa que, enquanto você está com os olhos fixos numa única resposta, Ele está construindo um plano que você ainda não é capaz de entender. Você pode estar esperando por um sim, mas Deus está desenhando um novo caminho. Pode estar pedindo um alívio, mas Ele está preparando uma libertação definitiva. Pode estar pedindo um recomeço, mas Ele está escrevendo um renascimento completo. É aí que entra o perigo da fé míope. Uma fé que só consegue enxergar o que está diante do nariz.
uma fé limitada ao visível, às emoções, aos desejos imediatos. Essa fé míope nos faz perder o que Deus está realmente fazendo. Porque ficamos tão presos ao que queremos que deixamos de perceber o que Ele quer. O povo de Israel viveu isso. Depois de serem libertos do Egito, estavam a caminho da terra prometida, mas, diante do deserto, começaram a murmurar. Queriam voltar. Não conseguiam ver que Deus estava construindo um povo, não apenas um trajeto. Eles pediam pão e carne. Deus queria formar caráter. Eles queriam a terra. Deus queria o coração. E conosco é igual. Deus não quer apenas nos levar a um destino. Ele quer nos transformar ao longo do caminho. Quer formar uma estrutura que sustente a bênção. Quer construir não apenas uma resposta, mas uma morada onde sua presença seja constante. Essa é a diferença entre o milagre momentâneo e a obra duradoura. O milagre é a porta, a obra é a casa. A porta é algo que você atravessa. A casa é onde você habita. E Deus está interessado em te dar uma habitação espiritual, um lugar de segurança, constância, plenitude, algo que não se abala com o tempo, nem com as estações. Talvez você esteja perguntando, por que aquela porta não se abriu? Mas e se Deus estiver dizendo, porque não era uma porta, era uma parede, e você ainda não viu o que estou construindo atrás dela? Por isso, a oração precisa mudar. Em vez de dizer, Senhor, abre essa porta, comece a dizer, Senhor, me mostra o que o Senhor está construindo. Em vez de clamar apenas por uma resposta, peça por visão espiritual, por discernimento, por sensibilidade à voz do Espírito Santo. Há uma prática devocional que pode ampliar sua visão de fé. Escolha um momento do dia para, em oração, imaginar não apenas a porta que você deseja, mas tudo o que poderia existir além dela, e entregue isso a Deus. Diga, Senhor, eu estou pronto para receber não apenas o que eu quero, mas o que o Senhor sabe que eu preciso. Essa oração tira os limites, rompe as paredes do imediatismo e abre espaço para que Deus haja com liberdade. E lembre-se da metáfora: o pão do dia é necessário, mas Deus também provê o sustento do caminho. Ele não quer te dar só o milagre pontual. Ele quer ser o Deus que caminha com você todos os dias, em todos os momentos, em todas as estações da vida. O que Ele está construindo em você e ao seu redor pode não ser visível agora. Pode parecer demorado, silencioso, incerto, mas quando estiver pronto, será como uma casa, firme, aconchegante, segura, um lugar onde sua fé encontrará descanso, onde você terá estabilidade espiritual. Onde o vento virá, mas você não será derrubado. Não reduza Deus a uma porta. Ele está construindo uma história, Ele está alinhando pessoas, trabalhando no tempo certo, cuidando de detalhes que você nem imagina. E quando tudo fizer sentido, você vai perceber que aquilo que você tanto pedia era pequeno demais diante do que Ele estava preparando, mesmo em silêncio. Deus está preparando algo maior do que você imagina. Agora que você ouviu cada palavra, cada ensinamento, cada metáfora, talvez algo dentro de você esteja se movendo. Uma lágrima que escorreu sem permissão, um aperto no peito que você não sabe explicar, uma esperança que parecia apagada, mas começa a reacender. Sim, essa é a presença de Deus. Ele está aí. Silencioso talvez, mas nunca ausente, oculto talvez, mas sempre operando, porque, enquanto você esperava por uma resposta rápida, Ele estava escrevendo uma história maior. Uma história que não termina no seu agora. Uma história que já foi sonhada antes mesmo de você nascer. Você não está parado, você está sendo plantado. E é por isso que essa espera dói. Porque, tem autoridade contra a alguma. Veniando essa anterade inicial nascimento do estado de espera. Como a semente, você foi lançado na terra, está longe dos olhares, está no escuro, está embaixo do solo. Mas nesse exato momento, Deus está formando raízes. Ele está fortalecendo o seu interior. Ele está tratando partes da sua alma que nem você sabia que precisavam ser tratadas.
Essa demora não é desperdício, é lapidação, é construção, é alinhamento espiritual. Não importa há quanto tempo você ora, não importa quantas portas se fecharam, não importa quantos sonhos foram adiados, Deus ainda está no controle. E Ele não vai te entregar uma resposta incompleta só para te agradar por um momento. Ele está preparando algo que vai te sustentar por uma vida inteira. Talvez você sinta que está no fim das forças, que não há mais lágrimas para chorar, que o silêncio do céu é um grito de abandono, mas hoje o Espírito Santo te diz: você não chegou até aqui por acaso, eu estava em cada detalhe. Cada lágrima sua foi vista, cada oração sua foi ouvida, e nenhuma delas foi em vão. Deus não ignora corações sinceros, Ele não despreza quem se quebranta, Ele não rejeita quem clama com fé. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, a aurora sempre nasce no ponto mais profundo da madrugada. Quando parece que não há mais esperança, Deus entra em cena, Ele muda o roteiro. Ele reescreve capítulos. Ele transforma dor em testemunho. Se hoje tudo o que você consegue enxergar é um silêncio doloroso, levante os olhos, porque o céu continua operando. Os anjos continuam trabalhando. O Pai continua escrevendo. Você pediu uma porta. Deus está construindo uma casa. Você pediu uma resposta. Deus está preparando estrutura. Você achou que estava esquecido. Mas Deus estava te escondendo para te preservar. Você chorou. Ele colheu cada lágrima. E quando chegar o tempo certo, Ele não apenas abrirá o que você pediu. Ele entregará o que você nem sabia que precisava. Porque os planos de Deus não são pequenos. Eles não são rasos. Eles não são limitados aos seus pedidos. Eles são perfeitos, profundos, eternos. Por isso, não se desespere, descanse, não murmure, confie, não se entregue ao desânimo. Reaja com fé. A promessa ainda está viva, a história ainda está sendo escrita. O autor não largou a caneta. E o final será surpreendente, não porque será como você imaginou, mas porque será infinitamente melhor. Hoje, Deus te chama para descansar no processo, para aceitar o treinamento, para confiar na demora, para esperar com alma, não com ansiedade, para crer com maturidade, não com impulsividade, para andar por fé, não por vista. E se tudo que você tem agora é um coração cansado, coloque-o nas mãos dele. Se tudo que você consegue dizer é Senhor, me ajuda a continuar, isso já é suficiente. Ele entende suas lágrimas, Ele traduz seus silêncios, Ele não precisa de discursos, Ele só precisa do seu sim. Então, nesse momento, onde quer que você esteja, feche os olhos por um instante, respire fundo. Sinta a presença de Deus. E diga com o coração: Senhor, eu entrego a minha espera nas tuas mãos. Sei que o Senhor está preparando algo maior do que posso imaginar. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ver, eu permaneço. Mesmo em silêncio, eu te adoro. Porque sei que tu és fiel. E quando o tempo da promessa chegar, você não será apenas alguém que recebeu, você será alguém que foi transformado no processo. E isso ninguém poderá tirar de você, se essa palavra te alcançou. Escreva nos comentários: eu confio em Deus, mesmo quando tudo parece silêncio. Inscreva-se e ative o sininho para continuar sendo fortalecido e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Hoje, sua vitória está sendo construída no silêncio, e o final da sua história será maior do que você esperava. Porque Deus ainda está escrevendo.